tema da nossa mensagem hoje é Vencendo as Pressões. Quem aqui não passa por pressões, né? E vamos ler lá. Quem trouxe suas Bíblias, né? Quero dar uma boa noite, né? Graça e paz para vocês que estão aí em casa. Sejam muito bem-vindos. Que louvor abençoado, né? É tão bom estar na casa de Deus, na casa do Senhor, podendo estar louvando. Faça aí da sua casa também um lugar de adoração. Pega a sua Bíblia neste momento. Vamos estar lendo ali em Êxodo, capítulo 32. Eu vou estar lendo aqui, quem não trouxe sua Bíblia, quem está aí com seu smartphone, por favor, não tire a sua atenção, leia ali a passagem, mas a gente sabe que chega aquela mensagenzinha, aí bate aquela curiosidade, não deixa nesse momento, não se desconecta. Hoje eu tenho certeza que o Senhor escolheu cada um de vocês para estarem aqui, então não deixa passar nada não. Não deixa passar uma palavra, porque o Senhor hoje, Ele quer falar com você. E hoje, Ele quer falar com você para te ensinar como vocês vão vencer, as pressões do dia a dia. Amém? E lá em Êxodo 32, versículo 1, diz: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos mais o que aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e fundiu, transformando tudo no ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, o Israel que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa virão daquilo que lhe ordenei. E disseram: Um ídolo em forma de bezerro se curvaram, e diante dele ofereceram sacrifícios. E disseram: Eis aí, ó Israel, o seu Deus, que tiraram você do Egito. Amém? Como vocês podem ver aqui no texto, Arão, vocês conhecem Arão? Vocês sabem quem foi Arão? Arão, ele foi o irmão mais velho de Moisés. Ele foi o profeta de Deus. Ele foi o primeiro sacerdote dos hebreus. Arão, ele foi um tipo de porta-voz de Moisés. Quando o Senhor falou ali naquele monte com Moisés, o Moisés falou que ele não tinha condições de falar àquele povo. E aí o Senhor falou que o Arão estaria esperando por ele. Por quê? Porque Moisés, ele era gago. E Arão, ele seria o porta-voz de Moisés. Ele faria essa comunicação. O Senhor daria as ordens ao Moisés e o Arão ajudaria ele. Arão, ele vivenciou com Moisés todos os milagres. Assim que o Moisés voltou ao Egito, retornou ao Egito para tirar aquele povo dali, Arão começou a andar lado a lado com Moisés. Então ele vivenciou todos os milagres que eram feitos, Arão estava ali com ele. Então Arão,
ele pediu que todas as pessoas tirassem ali naquele momento brincos, joias, tudo que tinha, para ele poder estar fazendo ali aquele bezerro, porque Moisés, ele subiu ao monte, né? E aquele povo ficou ali embaixo. No texto apresentado nos conta que a história corria quando Moisés sobe ao monte para receber do Senhor as tábuas da lei. O problema maior é que Arão, mesmo conhecendo ao Deus que te tiraram do Egito, rapidamente cedeu e resistiu à pressão do povo. Podemos ver no versículo que Arão modelou o bezerro de ouro. Então Arão sabia o que ele estava fazendo. Arão somente colocou para fora tudo aquilo que estava sentindo, tudo aquilo que estava dentro dele. O bezerro saiu de dentro dele, das suas imaginações. Muitas das vezes, gente, o pecado está dentro da gente. Arão, ele só colocou para fora aquilo que ele tinha dentro dele. O maior trabalho de Deus não foi tirar aquele povo do Egito. Diz aí para o irmão do seu lado aí. O maior trabalho de Deus não foi tirar aquele povo do Egito. O maior trabalho de Deus foi tirar o Egito de dentro do povo. Porque o Senhor tirou o povo do Egito, mas o povo todo o tempo vivia com o Egito dentro dele. Tudo que acontecia, o povo falava, mas lá no Egito era assim. Mas lá no Egito era assim. O Senhor, ele te trouxe essa noite, não para você ficar relembrando o seu passado. Já foi, acabou. E essa noite vamos aprender a primeira lição para vencer as pressões da vida. E a primeira lição que aprendo essa noite é: tira da sua vida tudo aquilo que distancia da presença de Deus. Tudo aquilo que te deixa mais afastado de Deus. Arão, por algum momento, ele também acreditou que seu irmão não iria mais descer. E Arão foi deixando de ouvir a voz de Deus, foi deixando de ouvir a voz de Deus. E aquele povo, eles começaram a falar. Até que então Arão pediu: tire todos os seus atavios. Atavios são anéis, são adornos, enfeite. Tudo aquilo, quando aquele povo do Egito saíram, né, o faraó falou para eles poderem, os hebreus pegarem, né, aquele povo dá para os hebreus joias, são os atavios. E aquele povo levou com ele. E Arão pediu todos os atavios naquela noite para poder fazer aquele bezerro. Quais têm sido os seus atavios? O que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? O que tem te distanciado dele? O que te deixa cada vez mais longe dele? Arão, ele não, como eu disse, ele também acabou não acreditando que o irmão dele descesse. E aí ele foi contaminado. Será que as suas amizades também têm te afastado do Senhor? Será que as suas amizades, aquelas na escola, no trabalho, ela também tem te tirado da presença? Será que seus vícios, aqueles vícios que só você sabe que você ainda não conseguiu superar, será que eles também têm te tirado da presença do Senhor? Como você entrou aqui essa noite? Como você se encontra essa noite? Arão, ele não conseguiu resistir à pressão. E a segunda lição que eu aprendo é: não ouvir a multidão. Caio, você chega aqui, por favor.
Nessa segunda lição que eu aprendo, não ouvir a multidão, eu vou te dar um exemplo. Que todos vocês começassem a falar ao mesmo tempo com o irmão do lado. Pergunta ao irmão do lado como é que foi o dia, mas eu gostaria que vocês falassem todos o mundo. Amém, irmãos? Amém? Caio, você ouviu o que eu te falei? Quando você estava aqui pertinho de mim, você ouviu? Era assim que Arão estava. Quando Moisés estava perto dele, quando ele estava com pessoa certa perto dele, quando Arão tinha conexão com o Senhor, ele era sensível ao Senhor. Mas quando Moisés saiu, Arão, ele se corrompeu pela multidão. O Caio, ele estava aqui pertinho de mim, ele me ouviu. Quando ele foi lá para trás, a multidão começou a falar, o Caio não ouviu mais. Assim foi Arão. Assim tem sido nós. A gente está aqui dentro da igreja, a gente está ouvindo a palavra, vocês estão me ouvindo neste momento, vocês estão ouvindo o que o Senhor tem para falar para a vida de vocês. Mas o problema não é aqui dentro, o problema vai ser daqui 20 e meia hora, quando vocês saírem lá fora. Quem que vocês vão ouvir? Será que essa palavra que vocês estão ouvindo agora vai continuar guardada no coração de vocês? Ou será que quando vocês chegarem lá fora, vocês vão ouvir a multidão? Eu tive uma experiência há umas 2 semanas atrás. Eu voltei a estudar, eu estou com 40 anos e voltei a estudar. E eu contei para muitas poucas pessoas. Era um desejo muito grande do meu pastor e da minha pastora que eu voltasse a estudar. E o pastor sempre, qualquer coisa que ele via, falando sobre estudo, ele mandava para mim. Qualquer coisa ele mandava para mim. Vou confessar aqui agora que eu não dava muita importância. Mas ele mandava para mim. E eu sempre achava assim, voltar a estudar, né? Agora, vai ser tão chato uma sala de aula. E num dos cursos agora de manhã, desse que a gente tem no domingo, gente, que é muito importante, os cursos que nós temos aqui de manhã, sempre quando o pastor ou a pastora faz uma pergunta, a procrastinação sempre estava presente nas minhas respostas. E eu ficava, por quê? Por que eu demoro tanto a fazer as coisas? Porque eu sempre vou deixando. E aí eu saí naquele dia, decidida no outro dia, a estudar. E aí eu me matriculei na escola, estou estudando lá no Polivalente à noite. E eu decidi não pensar nas dificuldades. Porque se você pensar nas dificuldades, você fica paralisada. E eu decidi não. Avisei meu pastor e minha pastora, eles ficaram super felizes, as meninas, né? E aí eu contei para algumas pessoas próximas de mim, no serviço. E aí a multidão começou a falar. Mas você vai estudar? Você está com 40 anos. Nossa, você vai ter paciência de ficar dentro de uma sala de aula. E eu até então, que não tinha parado para pensar nas dificuldades, comecei a pensar. Mas você vai voltar a estudar agora. Você trabalha, você fica o dia todo fora. E você está na igreja, você tem seus compromissos. E como é que você vai fazer? E aí, eu no meu quarto, eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu decidi não ouvir a multidão. Eu decidi focar no propósito que o Senhor tem para mim. Quando você tem foco, quando você sabe o que você quer, a multidão ela não te convence. Arão, ele foi convencido pela multidão porque se distanciou do Senhor. E aí eu comecei a estudar e estou amando, tá, gente? É muito bom, tá? E está sendo uma experiência assim incrível, tá?
Se vocês aí têm um sonho, têm vontade de voltar a estudar, volte mesmo. É uma experiência incrível, está sendo muito bom e assim, estou amando demais. Então, essa é a segunda lição que aprendemos. Não ouvir a multidão, não escute a multidão. Ela vai estar ali todo o tempo falando com você, não faça isso, vá para esse lado, vai para outro. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Olha, quanto o Senhor fez ali para aquele povo quando saiu do Egito. Eles tinham maná. Eles tinham tudo, mas eles murmuravam, eles reclamavam. O Senhor te tirou do Egito. Não reclame, não murmure pelo que não aconteceu. Se não foi do seu jeito, é porque não era para ser. Veja as coisas por outro lado. Não veja assim, não aconteceu, não é assim que eu queria, era assim. Coloque na mão de Deus, é da vontade dEle. Tira essa noite todos os seus atavios. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor da sua vida. Decida hoje. Se posicione. Se posicione. Ontem uma moça, uma cliente lá da padaria onde eu trabalho, eu falei para ela, eu tenho visto suas fotos na igreja. Nossa, que legal. Não sei o quê. Ela falou assim, Viviane, eu estou na igreja 1 ano e meio, mas que eu sou convertida só tem 4 meses. Eu, é? Ela porque eu fiquei um ano e meio dentro da igreja, brincando de ser crente. Eu fiquei 1 ano e meio dentro da igreja. Eu ficava lá na igreja, quando eu saía, eu fazia tudo de errado lá fora. E tem 4 meses que eu me posicionei. Tem 4 meses que eu decidi não ser mais cavalo de Faraó. Ser cavalo de Satanás. Tem 4 meses que eu decidi, é o Senhor que eu quero seguir. E aí ela contando que os melhores 4 meses da vida dela, e eu vi os olhos dela brilhando. Não brinca de ser crente. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida, mas vocês já pararam para pensar por que o Senhor ainda não te deu aquilo que você tanto quer? Às vezes você pede. Mas está demorando. É porque é no tempo de Deus, porque a gente vê o agora. Mas lá na frente só o Senhor sabe. Às vezes o Senhor não te deu ainda, porque você não está preparado. O pastor falou no domingo, aqui, que se o José soubesse tudo o que iria acontecer com ele, será que ele aguentaria? E olha o que aconteceu com José, governador do Egito. O Senhor tem coisas grandes para vocês, para mim, para vocês. Mas para isso, vocês têm que parar de ouvir o que o povo fala. Vocês têm que parar de ouvir, vocês têm que parar de dar ouvido para a multidão. Aguenta a pressão, aguenta. Não deixe, não se abale, aguenta a pressão. Está doendo, aguenta, vai passar. E é isso que acontece quando paramos de ouvir a Deus. A gente ouve apenas a multidão. E a terceira coisa que eu aprendo essa noite: não se curve diante aos bezerros de ouro desse mundo. Arão teve a oportunidade de se posicionar em meio àquela rebeldia, mas não fez, porque ele estava mais preocupado em agradar o povo do que a Deus. Será que vocês estão mais preocupados de agradar o povo do que a Deus? Será que vocês estão mais preocupados de agradar o amigo do que a Deus? Se posicione. Se seu amigo não está certo, se você está vendo, essa amizade não está... Afasta. Sai. Se o namoro não está dando certo, não é de Deus. Mas Deus falou. Gente, às vezes você quer tanto uma coisa que tudo que fala, você fala, é resposta de Deus. Mas não é porque é resposta de Deus, é porque você quer tanto que você vê a resposta de Deus em tudo. Até numa placa de carro que passa, é resposta de Deus.
Cuidado, gente, vamos ficar ligados, vamos ficar esperto. Vão ficar esperto, vão ficar sensível. Vocês querem resposta de Deus? Está aqui, ó. Aqui vocês vão ter resposta de Deus. A resposta de Deus não vai vir em rede social, não. A resposta de Deus não vai vir no WhatsApp, não. Vamos dobrar o joelho, vamos procurar. Será que é isso mesmo? Cuidado. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com o que vocês estão vendo. No meu primeiro dia de aula, eu achei incrível. Eu cheguei tão chocada em casa que eu falei, meu Deus. Gente, sabe como é que foi meu primeiro dia de aula? A professora falou 45 minutos de política e de religião. Foi isso que ela falou, 45 minutos. Fui doida para estudar, ela falou de política e de religião. Só que eu já estou posicionada, eu já sei. Aí eu fiquei imaginando os nossos adolescentes, as nossas crianças. Eu fiquei imaginando a minha filha Sabrina dentro de uma sala de aula, com os professores falando. Gente, a professora falava de pastor, de padre. Você via um ódio na voz. Eu falei, meu Deus, e a política é isso, e vocês não podem aceitar isso, não pode aquilo, e você tem que ir para a esquerda, tem que ir para a direita, e é uma coisa doida. Eu falei, meu Deus, olha o que está acontecendo na nossa escola. Então, ensina seu filho em casa, traga seu filho para a igreja, para quando ele chegar dentro da sala de aula, ele já saber o que é certo e errado, e ele não ser corrompido pela multidão que vai falar para ele o que é certo e o que é errado. Você chega lá na escola, você vê uma placa desse tamanho, e você não pode falar nada, porque se você falar, você é preconceituosa. Você não pode falar, mas se você ensinar seu filho o que é certo e o que é errado, quando ele chegar na escola, aquilo não vai afetar ele, porque ele já vai saber o que é certo e o que é errado. Orienta seu filho dentro da palavra de Deus, para que quando chegue na escola, ele venha aprender o necessário, não o desnecessário. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como se a gente não tiver cuidado, a multidão corrompe a gente. A gente é corrompido dentro da escola, dentro do serviço. E vigia, gente, vigia. Porque o mundo já é do maligno. Infelizmente, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não conseguem se posicionar. Por quê? Pergunta aí para o irmão do seu lado, por quê? Porque não vive na prática da santidade, porque são profanos. Não andam no espírito, porque prefere dar lugar aos prazeres da carne. Porque os prazeres da carne é melhor. Aí não andam no espírito. Não reprova o pecado, porque vive conformado com o sistema mundano. Porque tudo que é aquilo que ouve lá fora aceita, não está posicionado. Arão, ele foi corrompido rapidamente com aquele povo falando no ouvido dele. Faz alguma coisa, seu irmão não vai voltar, a gente precisa adorar. Mas o Senhor, Ele é insubstituível. E Arão, com tudo aquilo que ele presenciou, todos os milagres, que é milagre maior do mar vermelho está se abrindo. Você imagina, você está ali no Rio de Janeiro, onde tem praia, e vê aquele mar se abrir. Gente, quão grandioso deve ser. Arão presenciou isso, o mar se abrindo, e ele passou aquela areia, não molhou os pés, passou, mas Arão se corrompeu por minutos pela multidão. Quando a multidão começou a falar com ele, faz alguma coisa, queremos adorar, faz alguma coisa, porque precisamos. Aí Arão tirou aquilo que já estava dentro dele, porque ninguém mandou ele fazer um bezerro de ouro. Arão tirou aquilo que estava dentro dele e ele fez. E ali, rapidamente, ele ainda fez um altar para o bezerro.
Os adoradores do bezerro de ouro da atualidade são vistos como algo normal. Muitos dizem: deixa cada um é crente do jeito que quiser. Que mal tem nisso? Os tempos mudaram, mas Deus, Ele não mudou. O mesmo pecado que Ele reprovou no passado, Ele reprova hoje. O pecado é o mesmo, apenas se modernizou com uma roupagem diferente. Arão não venceu as pressões, cedeu às vontades daquele povo, mas houve uma consequência. Lá no versículo 27 e 28 diz que cerca de 3.000 mortes aconteceu naquele lugar. Essa noite, faça como aquele povo fez, tira seus atavios. Começa essa noite a tirar, começa essa noite a parar de brincar com Deus. Começa essa noite a parar de brincar de ser crente. Começa essa noite a levar as coisas do Senhor a sério. Peça que o Senhor vai te dar, mas Ele quer que você seja um adorador. Seja um adorador do Senhor, mas não seja um adorador só dia de quinta e domingo. Seja um adorador do Senhor todos os dias. Como eu falei no começo, estar aqui sentado, ouvir a palavra é muito bom. Viver o Senhor é lá fora. É lá que as pressões do dia a dia vêm. É lá que as dificuldades vêm. É lá que você tem que vencer as pressões. Assim como o Senhor, lá em 1 Reis 18, 38 e 39 diz: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente as águas da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então hoje fale com o Senhor, seja templo dEle, deixe o Senhor essa noite queimar em você, declare que Ele é o seu Deus. Tire todo o bezerro de ouro que há dentro de você, todo aquele pecado, aquele pecadinho de estimação que você guarda, que você fala, esse aqui não tem problema. Tire de dentro de você essa noite, deixe o fogo do Senhor descer. Qual de vocês hoje aqui agradeceu ao Senhor? Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por me permitir estar aqui hoje, porque muitos queriam estar aqui e não pode. Pare de murmurar. Se coloque de pé essa noite. Se coloque de pé, se posicione. Deixe o fogo do Senhor queimar em vocês essa noite.